Cria uma classe do Apex que implemente a interface database Batable para atualizar todos os registros de lead da organização com lead source específico. Cria uma classe do Apex. Então, vamos pegar esse nome, vamos vir na nossa org, configuração, developer console, arquivo, new Apex class. Aqui, ele pede para a gente implementar essa interface. A gente pode subir aqui na trilha e ele tem um exemplo aqui de uma batch. A gente pode copiar esse código aqui para cima e pode colar aqui. O nome da classe a gente volta para aquele que pede do desafio. Então a gente pode apagar esses comentários. A gente vai fazer algumas alterações aqui. Vamos lá. Então ele pede para implementar, aqui já está implementando. E ele falou o seguinte: use o carry locator no método start para capturar todos os registros de lead da organização. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um return. A gente vai usar um método que é database.getCarryLocator. E aqui dentro a gente pode colocar a nossa consulta. Então a gente pode abrir os colchetes e colocar select. O campo que a gente vai atualizar é o lead source. Então a gente pode colocar esse campo aqui para retorno, from lead. Beleza. Quando ele retornar dessa consulta, o que vai acontecer? Esse retorno, ele vai cair no método execute nesse segundo parâmetro aqui, beleza? Como ele é um lead, a gente pode trocar o tipo dessa lista aqui para lead. E o nome da variável a gente coloca o que a gente quiser. Então, vou colocar leads. No método execute, a gente vai rodar um loop em cima dos leads. Então, para cada lead. E o que ele pede? O método execute precisa atualizar todos os registros lead da organização com o valor lead source de Dreamforce. O que ele está falando aqui? Que a gente vai precisar, para cada lead que venha desse retorno, atualizar o seguinte campo: lead source para Dreamforce. Bom, como eu comentei no vídeo anterior, o Salesforce, por ser multilocatário, ele possui vários limites. Um dos limites que a gente tem é que a gente pode retornar de uma consulta no máximo 50 mil registros. O que acontece é o seguinte: essa consulta em alguns cenários pode estourar. A batch ela serve para suprir esse contexto de limite. Ou seja, nesse return aqui, nessa consulta, eu posso retornar até milhões de registros. Por isso que se chama Apex in Lot, o nome da trilha. A maneira como é executado é um pouco diferente do modo tradicional que a gente costuma ver as classes. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Então, beleza. Eu vou adicionar aqui esse campo e vou dar um update na lista de leads. Bom, o método finish a gente precisa implementar, ele é obrigatório, mas no nosso contexto ele não tem utilidade nenhuma. Então eu mantenho ele, só vou deixar ele aqui fechado. Posso salvar essa classe. Beleza, ele deu um erro, vamos ver. No tipo do retorno, a gente vai deixar sendo database carry locator. Então você pode deixar o tipo sendo somente este. Ele deu esse erro porque aquilo dito errado. Então é database. Podemos salvar. Bom, por que eu mantive esse tipo de retorno? Na verdade, a gente pode ter dois tipos de retorno aqui, como ele estava demonstrando. Geralmente a gente utiliza esse porque esse a gente tem um limite de até 50 milhões de registros que podem ser retornados. Não vou ficar entrando a fundo, na verdade, isso aqui vocês vão acabar vendo mais profundamente depois, beleza? Saibam que, de modo geral, a gente acaba sempre utilizando esse tipo de retorno. Bom, beleza, já que a classe foi salva, agora vamos seguir o desafio. Cria uma classe de teste do Apex, nome. Então a gente vai criar aqui uma classe que vai testar a batch. Arquivo, new, Apex class. Vamos colocar a notação isTest. Na classe de teste, insira 200 registros lead. Execute a classe de batch e teste todos os registros lead foram atualizados corretamente. Os testes de unidade precisam cobrir até 100% de cobertura. E depois a gente vai dar um run all. Tranquilo, vamos lá. Aqui eu vou explicar uma nova coisa para vocês. Quando a gente precisa inserir uma quantidade de registro significante, a gente não insere isso no mesmo contexto do método que a gente vai testar. Ou seja, a gente geralmente cria um método chamado setup, tanto que tem essa anotação, test setup. Então a gente pode colocar aqui public static void e a gente pode colocar aqui setup. O que vai acontecer? Tudo que for inserido aqui nesse método vai ser ignorado no método que a gente for de fato testar. Eu vou escrever o código aqui e eu vou explicar com mais detalhes depois. Vamos inserir aqui os 200 registros de lead. Então a gente pode fazer um loop aqui. Ele pediu 200, então a gente pode começar com a variável igual a 0. Enquanto i for menor que 200, a gente vai adicionar mais um. Então a gente vai adicionar um lead. Objeto lead ponto last name e objeto lead
company. Por que que eu estou colocando esses campos? Porque esses campos eles são obrigatórios no Salesforce, tudo bem? Então aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Lembra, a gente não pode colocar DML dentro de loop. Então o que que a gente faz? A gente cria uma lista aqui fora de lead. Dentro do loop, a gente vai chamar essa variável de lista, adicionar os leads que a gente está criando. E aqui fora a gente vai inseri-los. Beleza? O que que vai acontecer? Quando a gente rodar a classe de teste, o primeiro método que ele é executado antes de todos que a gente cria é o setup. Aqui de fato, aqui embaixo, a gente vai criar o nosso método para testar a batch. Então a gente vai vir aqui em public static void test, vou colocar batch teste. Lembra de colocar a anotação isTest. E aqui a gente não vai esquecer dessa vez de colocar o teste.start teste. Embaixo o stop. Como que a gente executa uma batch? Bom, seguinte, a gente vai pegar o nome da classe, a gente vai executar o seguinte comando: database.execute batch. Esse parâmetro aqui, a gente vai passar a nossa classe que a gente quer testar, que no caso é essa daqui. Bom, você só vai conseguir executar classes aqui dentro as que fazem implementações dessas interfaces aqui, beleza? Então a gente pode dar um new, nome da classe, parêntese. A gente pode salvar. Ele deu um erro, public, faltando uma letra C aqui. E agora ele pede para a gente dar um run all. Então, teste, run all. Beleza, ele executou. Tudo certinho, está executando na verdade. Bom, eu ia dar uma rápida explicação sobre o teste setup. Além dele rodar antes de qualquer método que a gente criar aqui embaixo, a gente pode inclusive criar outros métodos aqui. O teste setup ele vai rodar antes de todos. E uma coisa muito interessante, se eu tivesse inserido algum registro aqui embaixo, ele não ia contar como 200 registros e 1. Né? Ele não ia ser 201, ele ia ser o seguinte: aqui dentro, os limites, eles são contados aqui, quando chega em cada método de teste, ele é zerado. Outra vantagem da gente usar o teste setup. Então, bom, eu acho que ele acabou, não tem mais o que executar aqui. Beleza, vamos testar o desafio, vamos validá-lo. Beleza, se você gostou, curte e compartilha. Se você quer que a gente faça alguma trilha e explique, deixa aqui nos comentários. Se você teve alguma dúvida também, pode deixar aqui que a gente vai te responder. Até mais.